Dando continuidade aqui ao treinamento, a gente vai falar agora sobre tipos de dados. E no nosso cotidiano, se a gente parar para analisar, a gente tem diferentes tipos de dados sendo apresentados o tempo inteiro para a gente. Nem tudo a gente lida como texto. Por exemplo, quando você pergunta o nome de uma pessoa, a pessoa vai responder para você um texto, uma frase, um nome que é formado por várias palavras. Se você perguntar a idade de uma pessoa, o salário, a altura, cada informação dessa ela vai passar com um tipo de dado diferente. Então, se a gente pegar aqui como exemplo o Pluck, que é o nosso mascote aqui do treinamento, a gente tem aqui, por exemplo, cor dos olhos. Então, a gente tem uma informação que é a cor dos olhos dele, e essa cor dos olhos é o quê? Verde. E verde é uma palavra, ou seja, a gente pode representar isso como uma string. A gente também tem aqui, por exemplo, um tipo que pode ter apenas dois possíveis valores, né? Ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu fizer uma afirmativa que Pluck é um mamífero, isso ou é verdade ou é mentira. Não existe mais ou menos. Ou ele é um mamífero ou ele não é um mamífero. Se eu perguntar, por exemplo, qual é a altura de Pluck, nesse exemplo aqui, a gente sabe que um guaxinim normalmente não fica tão grande assim, mas esse exemplo aqui, ele tem 1,10 m, ou seja, ele tem um número formado por uma casa decimal. Então a gente tem a parte inteira, que é o 1, e tem a parte decimal, que é o 10. Então a gente também tem um outro tipo de dado aqui, que é um dado numérico, né? Só que existem alguns outros tipos de dados numéricos, como por exemplo, o tipo inteiro. Quando você pergunta a idade de uma pessoa, ela não responde para você, olha, eu tenho 2,75 anos, 18,9 anos. O pessoal normalmente fala um número inteiro. Eu tenho 1 ano, eu tenho 2 anos. Mesmo que esteja faltando um dia para ela fazer 20 anos, ela vai dizer, eu tenho 19 anos. Então, se a gente seguir aqui, ó, a gente vai ver que no Python a gente tem o conceito de tipos primitivos, ou tipos básicos, né? Ou seja, a gente tem ali palavras e frases que podem ser representadas como string, como um exemplo ali, meu nome é Paulo. A gente tem números inteiros, que a gente também pode chamar de integer, que nesse caso é um número sem a fração decimal, né, sem a casa decimal. A gente tem aqui o número decimal, ou também conhecido como float. Esse tipo de dado, ele sim tem a casa decimal, só que diferente do português aqui do Brasil, que a gente coloca uma vírgulazinha para representar os números, ou no caso a fração decimal, no Python e na maioria das linguagens de programação a gente coloca um ponto ao invés de uma vírgula para separar a casa decimal. E a gente tem os valores lógicos, que nesse caso aqui é também conhecido como booleano, ou seja, ele pode ter um valor verdadeiro ou pode ter um valor falso. Então, voltando aqui no VS Code, a gente vai testar cada um desses tipos de dados. A gente já viu aqui o tipo string, né? Vou botar aqui, por exemplo, isso aqui é uma string. Se a gente vir aqui, posso executar o comando clear para limpar o terminal. E posso colocar setinha para cima para ele ir repetindo os comandos que eu já executei. Então, vou botar aqui de novo, Python programa 1.py. Então, executei. Isso aqui é uma string. Então, poderia também vir aqui e colocar, por exemplo, o número 15. Vou salvar. Vou vir aqui embaixo e executar novamente. E ele imprimiu para mim o número 15. Para esse exemplo, não vai fazer a menor diferença. Mas, no decorrer do seu dia a dia como programador, faz muita diferença você ter um número 15 dessa forma ou ter um número 15 dessa forma aqui. Então, isso aqui é uma string com o valor 15 dentro e isso aqui é literalmente o número 15. Então, quando a gente estiver aprofundando mais em cálculos matemáticos, em operadores matemáticos, vocês vão ver que tratar o número como string não é uma boa ideia. Então, quando eu botar aqui 15.3, por exemplo, a gente vai vir aqui embaixo e ele exibe o 15.3. Eu comentei com vocês que existe um tipo de dado especial, que é o booleano, né? Que ele somente pode receber dois valores, ou verdadeiro ou falso. Só que normalmente a gente não vem aqui dentro, cria uma string e coloca verdadeiro ou falso. A gente vem aqui e coloca assim, ó, true com T maiúsculo. Então esse true aqui significa verdadeiro. Se fosse false, você escreveria dessa forma aqui. Lembrando, não é para colocar dentro de string. Se eu colocar isso dessa forma aqui, ó, eu estou dizendo que eu tenho uma string, ou seja, um texto escrito false. Mas se eu colocar dessa forma aqui, eu tenho um tipo de dado booleano, que é o meu tipo false. Então, vou executar aqui, vou executar, e perceba que ele vai imprimir ali o false. Da mesma forma que se eu vier aqui e mudar para true, e mandar imprimir, ele vai imprimir o true. Então, vou limpar aqui, ó, vou fazer um outro exemplo com vocês aqui. Então, se eu vier aqui dentro e digitar, por exemplo, type dessa forma aqui, e aqui tem um detalhe bem interessante. Perceba que
eu tenho um parêntese aqui amarelo e um outro parêntese aqui meio que rosinha, né? Porque ele mostra que o true, nesse exemplo, está sendo passado para dentro, né, do type. E o type está sendo passado para dentro do print. A gente vai aprofundar mais sobre isso aqui. Nesse momento, não precisa se preocupar muito em entender isso aqui. A gente ainda tem bastante coisa para ver. Muita coisa mesmo, pode ficar tranquilo. Mas a grosso modo, eu estou dizendo o seguinte, que eu estou não mais querendo imprimir o true, e sim o tipo dele. Então, quando eu salvar aqui e vier aqui e executar o programa o Python programa 1.py, ele vai dizer que o tipo de dado é booleano. Se eu vier aqui dentro agora e converter isso aqui para uma string dessa forma, perceba que ao executar o programa, ele bota str, que é uma abreviação de string. Da mesma forma que se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, 10, ele está dizendo para mim que é um inteiro. Se eu colocar 10.8, ele diz para mim que é um float. Tranquilinho?